Vamos agora estudar um pouquinho sobre o conteúdo de potenciação e radiciação. Então, vamos ver a definição de potenciação. Então, quando eu tenho A elevado a N, significa que meu termo A está repetido N vezes. Então, A vezes A, N vezes, N fatores. Onde A é a base, N o expoente e o resultado é a potência. Então, nós temos lá A elevado a N, A vezes A vezes A, N vezes. Por definição, nós temos que qualquer número elevado a zero é 1, e A elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, nós temos por definição esses dois conceitos. Vamos agora ver alguns exemplos aqui. Então, quando eu tenho 3 elevado a 3, o meu A é 3, e o meu N, a quantidade de fatores, também é 3. Significa que eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 e é igual a 27. Quando nós temos menos 2 ao quadrado, significa que o menos 2 é meu número e que é a potência duas vezes. Ou seja, ele é uma multiplicação de parcelas, onde as parcelas são multiplicadas duas vezes. Eu vou prestar atenção que eu tenho que multiplicar também o sinal. Então, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Menos 2 a terceira, todas as vezes que eu tenho um número negativo elevado a uma potência ímpar, o resultado vai ser negativo. Todas as vezes que eu tenho um número negativo elevado a uma potência par, o meu resultado é positivo. Então, aqui eu já posso direto, ao invés de repetir os meus N fatores, eu posso ir direto. Menos elevado a ímpar, menos 2 vezes 2 vezes 2, 8. Quando eu tenho 3 quartos ao quadrado, significa que eu tenho 3 quartos vezes 3 quartos. A multiplicação acontecerá numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Cuidado, primeiro, com os sinais. O número negativo elevado a expoente par fica positivo, como eu já tinha dito antes. Então, se eu tenho menos 2 a quarta, eu já sei que ele vai ficar positivo. Vou preocupar com o número. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos 3 ao quadrado, se ele é negativo elevado a uma potência par, ele vai ficar positivo. Agora, se eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele vai ficar negativo. Então, menos 2 a terceira, menos elevado a uma potência ímpar, ele vai ficar negativo. 2 a terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Bom, agora presta atenção, eu tenho menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e o menos está fora do parênteses. Então, eu não vou elevar ao quadrado. Ele vai ficar de fora e vai ser igual a menos 4. Vejamos aqui um quadro de resumo de propriedades. Então, prestem atenção. Todas as vezes que eu tenho produto de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, A elevado a M vezes A elevado a N, conserva a base, soma os expoentes. Quando eu tenho divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Quando eu tenho potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Raiz M de A elevado a N, olha só, a potência vai para o numerador, o índice vai para o denominador. Então, eu posso escrever uma raiz em forma de fração na potência. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Quando eu tenho A elevado a menos N, esse menos significa que eu vou inverter o sinal da minha base, a posição da minha base. A é como se eu tivesse A sobre 1. Quando eu vou fazer a inversão, eu tenho 1 sobre A elevado a N. Continuando nas propriedades, eu tenho A dividido por B elevado a menos N.
Como é menos na potência, eu vou inverter a minha base. B, que era denominador, passou para numerador. A, que era numerador, para denominador. Tudo isso elevado a n. Agora, quando eu tenho A vezes B, tudo elevado à potência n, eu posso separar em duas partes. A elevado a n vezes B elevado a n. A mesma coisa com a divisão. Eu tenho AB elevado a n. A dividido por B elevado a n. É como se eu tivesse A elevado a n dividido por B elevado a n. Agora, vamos tomar alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor as propriedades. Quando eu falo em potência de mesma base, eu tenho 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. A minha base é 2, é igual nos dois termos. O que eu posso fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Então, conserva a base que é 2 e soma x mais 2, x mais 2. Aqui eu tenho A elevado a 4 vezes A elevado a 7. A minha base é igual nos dois termos, que é A. Então, conserva a base, soma os expoentes. 7 mais 4, 11. Aqui nós temos 4 ao quadrado mais 3 à quarta. Aqui não dá para fazer utilizar a propriedade. O que eu vou fazer? Resolver 4 ao quadrado, 16. 3 à quarta, 81 e multiplicar. Então, nesse caso, como não são mesma base, eu não posso fazer o que eu fiz anteriormente. Na segunda propriedade, divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, 3 à quarta dividido por 3 elevado a x, a mesma base 3, conserva a base e subtrai os expoentes. No mesmo sentido, eu tenho A à quarta, A à quinta. Conserva a base e subtrai. 4 menos 5, 1. A elevado a menos 1. Se ainda quiser usar a outra propriedade, esse menos 1 na potência significa o inverso da base. Eu ainda posso utilizar essa outra propriedade. Bom, então ele está mostrando aqui que eu tenho divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Eu tenho também que quando eu tenho, a inversa é verdadeira, A elevado a m menos n, eu posso fazer a divisão. Olha, a subtração está na potência, então eu posso colocar esses termos fazendo a divisão. Agora nós temos potência de potência. Eu tenho 4 à terceira elevado ao quadrado. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, 4 à terceira, tudo isso ao quadrado é a mesma coisa que 4 à sexta. No exemplo 2, nós temos B elevado a x elevado à quarta. Conserva a base e multiplica os expoentes. B elevado a 4x. Outra propriedade que nós temos é raiz m de a elevado a n. Então, o meu radicando, ele passa a ser base, a minha potência passa a ser numerador, o meu índice denominador. Bom, então, quando eu tenho raiz quadrada de x, é como se eu tivesse, ó, x, que é minha base, o 1 da potência que não aparece, mas a gente subentende que ele está aqui, ele é numerador, o 2, que é meu índice, ele passa a ser denominador. Então, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Raiz cúbica de x à sétima, meu radicando ele passa a ser base, a potência numerador, meu índice denominador. Tem uma regrinha que a gente fala lá no ensino fundamental que diz assim, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra, para a gente decorar e não esquecer. Ao contrário também vale. 25 elevado a meio, meio é a mesma coisa que raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Que número é elevado ao quadrado que dá 5? X elevado a 8 terços. O que está no numerador vai para a potência. O que está no denominador vai para o índice. Então, x elevado a 8 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de x à oitava. Agora, nós temos 2 terços elevado a 2. Significa que o 2 eu vou elevar ao quadrado, 3 eu vou elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9.
A mesma coisa, 1/5 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Aqui, quando nós temos dois termos elevado à potência, eu posso separar x ao quadrado vezes a ao quadrado. Assim, todas as vezes, 4x, tudo elevado ao cubo, 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. X ao cubo, 64x ao cubo. Aqui vai valer para todas, por exemplo, 3 raiz quadrada de x, 3 à quarta, ela vai ser igual a 81. E x à quarta, olha, raiz de x à quarta, x elevado a meio. A quarta conserva a base e multiplica, vai dar 4 sobre 2, porque 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 3 elevado à quarta vezes x ao quadrado, porque 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado, 3 à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui nós temos a elevado a menos n, é o inverso da base elevado à mesma potência. Então, a elevado a menos 3, esse menos significa o inverso de a, 1 sobre a. Elevado à terceira, 1 à terceira, 1, a à terceira, a à terceira. Seguindo o exemplo, potência negativa, o inverso da base. Inverso, então, era 2/3, passou a 3 sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Aqui, da mesma forma, o inverso apenas troca a posição, o sinal continua o mesmo. O inverso de menos 4 é menos 1 sobre 4. Tudo isso elevado a 1, ele mesmo é o resultado.